Olá, tudo bom para vocês? Mais uma livezinha breve. Hoje eu quero aqui com vocês, com a presença de vocês, comemorar, os 3 anos da Comunidade Consciência do Ser e aproveitar para falar um pouquinho sobre ela, para que vocês entendam o que a gente tem ali. Oi, Carol, tudo bem? Então, esse mês de maio, fazem 3 anos, e é interessante, porque eu estava com o lançamento dela pronto, e eu consegui fazer esse lançamento há 3 anos, que eu queria fazer no aniversário da Luísa, e eu consegui, quando eu lancei, mesmo com a morte dela, que foi há 3 anos atrás. Então, eu tenho um orgulho gigante, dessa comunidade. Bom, eu quero contar por que eu, de onde veio, a comunidade, quero trazer um pouquinho disso para vocês, quem tivesse a curiosidade de saber, e entender um pouquinho o que a gente faz aí dentro dela, que muita gente me pergunta, às vezes não compreende muito, eu falo bastante, mas mesmo assim às vezes ficam muitas dúvidas. Então hoje é pra gente tirar dúvidas e também trazer aí o que as pessoas que estão lá recebem aí continuamente, tá? Então, a comunidade nasceu de um lugar onde, principalmente para as pessoas que não tinham tempo ou dinheiro para se cuidarem, energeticamente falando, nesse lugar das terapias alternativas, integrativas, porque a gente vê, e eu vi no meu campo mesmo, na minha vida, o quanto eu queria fazer e muitas vezes não tinha tempo e outras vezes não tinha dinheiro. E aí ela veio com esse lugar, de conseguir sustentar o seu campo inicial para quem não pode pagar ou não tem tempo para se dedicar, e também para quem constela comigo, que eu sempre digo que não basta só constelar, a gente precisa realmente trazer uma sustentação para esse campo. E o campo energético, gente, o campo multidimensional, que eu tô começando a falar com mais abertura, com mais clareza, é extremamente importante. Então, assim, escutem um pouquinho sobre isso, sabe? Eu sei que muita gente que me segue quer só ouvir eu falando de constelação, mas esse tema é extremamente importante para que as pessoas comecem a se abrir um pouquinho, independente de religiões, Aqui a gente não descarta nada, a gente não julga nada, é só um acolhimento, trazendo um equilíbrio energético, um equilíbrio espiritual, um equilíbrio realmente na vibração do nosso campo, porque é isso que a gente está precisando, o momento do tempo agora exige muito isso da gente. Então a comunidade nasceu desse propósito, de levar terapias à distância por um preço acessível, mesmo que a pessoa não possa estar presente. E nessa construção, vieram várias diferenças aí, a gente começou de um jeito, nesses 3 anos, houveram muitas mudanças e testes para ver o melhor. E a maioria das pessoas que estão na comunidade hoje, pelo menos 50% delas, começaram lá atrás comigo e continuam comigo até hoje. Então, assim, é uma honra mesmo tê-los aí, juntos nessas jornadas. Começamos com formas diferentes de entrega e hoje a gente tem aí 3 caminhos, e um deles que é, a minha cereja do bolo, que é o caminho social, e eu vou falar já desses 3 caminhos. Então, a gente começa aí. Então, o que é a comunidade? A comunidade é um ambiente hoje que eu conduzo 100% dela, no seguinte, eu conduzo todas as práticas, são mais de 20 práticas que eu entrego mensalmente, terapias, movimentos, ali a gente tem exercícios sistêmicos, a gente tem meditação, todos os dias eu falo com o grupo, eu falo o que eu fiz, mando mantras, mando meditação, mando exercício, depende do que me vem, mas a gente tem muitas coisas ali diariamente, que vocês podem praticar, fazer, e eu faço também à distância para todos do grupo, tá? Então, esse é a base da comunidade, Então, é enviar essa sustentação energética, vibracional, terapêutica, integrativa, dessa terapia complementar
para alinhar campos. Então, assim, eu faço, por exemplo, alinhamento energético multidimensional, que eu sempre abro grupos aí mensalmente. Mas eu faço isso diariamente dentro da comunidade, para todo mundo. Então, assim, quem está dentro da comunidade já recebe isso, né? Além disso, eu faço várias outras práticas, né? Movimento da criança interior, eu faço alinhamento do feminino e masculino dentro de nós. Então, assim, são muitas práticas que eu faço para vocês. Dentro do nosso site, comunidadeconscienciadoser.com.br, tem todas as informações detalhadas de cada prática que eu incluo, né, para quem faz parte da comunidade. Então, basicamente, é isso, tá? E a gente tem 3 caminhos que a gente segue. Então, a gente tem o caminho do ser, o caminho harmonia e o caminho social. E o social, para mim, assim, é aonde eu queria chegar e eu cheguei hoje, neste momento, e eu quero divulgar isso para vocês de um outro lugar, né? Então, o caminho do ser a gente chama de o caminho abundante. Para as pessoas que podem pagar. Então, ali são pessoas que têm, né, que já têm um campo ali mais organizado financeiramente. E então, assim, a participação, né, do campo, essas terapias que eu envio à distância, 20 terapias mensais para vocês, já está incluso. E aí, no Caminho Abundante, a gente tem 3 encontros ao vivo por semana, comigo pessoalmente. Acabei de fazer agora um de manhã com a comunidade. Então, essa semana ainda a gente está com datas variadas na semana, porque eu faço um voluntariado na sexta, eu tinha alterado, mas a partir do dia 1º de junho, volta o horário normal, que é segundas, quartas e sextas, às 8 horas da manhã, ao vivo comigo, por exemplo, né? E uma vez por mês a gente tem um bate-papo sistêmico à noite, que acontece às 19h30, onde a gente vai falar de constelação, eu vou ver sua história, a gente vai puxar cartinhas sistêmicas e ver o que aquilo traz na sua vida, o que aquilo representa. É um bate-papo delicioso, que quem pode participar sempre ama também, é uma delícia. E a gente tem o alinhamento energético e o sistêmico mensal, que eu faço para todos, tá? E dentro desse caminho abundante também tem o acesso aos conteúdos da área de membros, onde eu tenho muita coisa para vocês lá também, inclusive vários exercícios sistêmicos, meditações, sugestões, tudo que vocês imaginarem tem ali, e é um crivo mesmo meu, né? Sugestões de livros, de filme, de séries, e várias outras coisas. Para que vocês tenham isso mais garimpado, aí hoje a gente tem muita informação na internet, né? E a gente tem um bônus acontecendo, que vai ficar até, eu não sei exatamente até quando, a Larissa tá vendo isso, minha assistente maravilhosa, mas no Caminho do Ser anual, quem assina o Caminho do Ser anual ganha o alinhamento sistêmico individual comigo, né? Então, e essa promoção ainda é um tempo limitado, mas a gente ainda não tem aí uma data específica, tá? Porque como muitas pessoas estão pedindo aí, a gente está mantendo ainda. E aí a gente tem o segundo caminho, que é um caminho harmonia, com valor mais acessível, né, do que o Caminho do Ser. E neste inclui a participação do campo energético da comunidade, essas ativações energéticas à distância, sem você participar de nada ao vivo. E nem entrar, não precisa entrar nos conteúdos, nada. Porque muita gente diz assim, André, eu não posso entrar ao vivo, eu acho que eu estou jogando meu dinheiro fora. Ou, eu não consigo acompanhar os conteúdos, também acho que estou jogando meu dinheiro fora. E aí a gente resolveu separar essas pessoas para que ela se sentisse realmente confortável dentro daquilo que ela paga. Né? Então ela recebe as ativações à distância, né? Um campo energético contínuo, durante o mês inteiro eu estou ativando vocês, inclusive fins de semana, mas a minha garantia são as 20, porque às vezes eu posso falhar em algum momento, por alguma razão, né? Nos fins de semana, às vezes uma viagem, um lugar que não tem internet, então às vezes eu não consigo manter todo sábado e domingo, mas 90% dos sábados e domingos eu também estou aqui, trabalhando, né, e mandando para vocês essas ativações, essas terapias energéticas à distância, independente de você estar ao vivo ou não. Então, esse é o caminho harmonia, que a gente chama de caminho do meio. E aí, você tem de bônus especial nesse, a exclusividade de entrar no meu bate-papo sistêmico uma vez ao mês também, tá? E a gente tem o caminho social. E esse é a minha cerejinha do bolo, que era onde eu queria chegar em algum momento, e hoje eu já consigo,
né, bancar isso, porque tudo isso tem um custo, né, bem alto aí pra gente. Então, hoje os pagantes me ajudam, né, a bancar esse social, que é criado para as pessoas que desejam iniciar a jornada do autoconhecimento, mas neste momento é impossível pagar tanto pelo caminho do ser como pelo caminho harmonia. Então, esse caminho social é algo assim que me enche o coração, né, de alegria de poder entregar isso num valor muito simbólico de R$ 9,90 por mês. Aí muitos perguntam assim, André, mas por que não é de graça então? Porque eu sou consteladora e a gente sabe das 3 leis sistêmicas, e uma delas é a lei da troca, né? A lei do equilíbrio entre dar e receber. Então, esse eu achei que era um valor de troca justo, né? Que acredito que pelo menos a maioria das pessoas possam pagar isso mensalmente. E ela vai receber a mesma coisa que o Harmonia, tá? Que é receber as terapias energéticas à distância. E também vai poder entrar no bate-papo sistêmico uma vez por mês comigo, como bonificação. Só para vocês terem ideia, o ano do caminho social, que é o que eu peço para fechar o ano, né, é R$ 118,80. Então, um valor simbólico mesmo, né? Imagina que uma terapia mínima aí é R$ 250 uma, né? Aqui um ano de terapia por R$ 118,80 para quem quer entrar nesse caminho, quer seguir nesse caminho, tem vontade, não pode pagar. Eu fiquei nesse lugar por muitos anos, então eu sei bem o que é. Tá? Então, e para, né, a gente fechar aqui um pouquinho, né, essa livezinha, né, curta, eu quero trazer para vocês alguns depoimentos de quem faz parte, para vocês verem, né, que delícia que é estar aqui com a gente. A Michele fala assim, opa, fugiu aqui da Michele. A Michele Strapasson, não sei se é assim que pronuncia, Michele, me desculpa aí. Mesmo sem conseguir participar de todas as práticas ao vivo, senti efeitos profundos no meu campo, né? Aí aqui, ó, tem outro. Neste caminho de autoconhecimento, eu tive a honra de conhecer a Andréia, com meu lindo trabalho, e o melhor, tive o merecimento de poder acessar este conhecimento que ela fala com muita generosidade e amor. Olha que lindo, né? Então, assim, realmente a gente tem muita troca nesse lugar da comunidade. Ó, tem da Roberta Tiepo. Me sinto muito mais disposta para cuidar de mim, fazer exercícios físicos que agora que é algo que eu queria e ficava adiando por falta de ânimo, né? Então, assim, ó, aí tem outra aqui, ó. Eu já consegui resgatar a minha convicção e a conexão com o meu eu sou, que é o meu eu superior. As relações de intenção estão mais leves e eu consegui voltar às práticas que me ajudam a manter a presença. Olha que lindo, né? Eu fico encantada. Ó, desde que comecei na comunidade, percebo uma mudança mais sutil, porém muito profunda na forma como eu me relaciono comigo mesma e com a vida. Tenho me sentido mais centrada, com a mente mais tranquila e menos... Aí cortou aqui. Acho que era muito grande a mensagem. Ó, outra coisa. E menos tá aqui, ó. E menos situações que antes me tiravam do eixo e hoje já não tenho o mesmo peso. Consigo lidar melhor com os desafios e tomar decisões com mais clareza, sem tanta dúvida ou insegurança. Né? Esse da Roberta Tiepo, por exemplo, ela participou, na verdade, do alinhamento energético, eu não me lembro qual deles, e esse depoimento foi do alinhamento energético, que é uma prática, né, dentro das 20 que eu entrego. A outra fala assim, ó, comecei a enxergar a vida com mais leveza, sem tanta cobrança e com mais confiança no tempo das coisas. Tem sido um reencontro comigo mesma e com quem eu realmente sou. Quero agradecer e testemunhar a força e a gentileza que você, Andréa, dispensa neste trabalho. Cada encontro trouxe mudanças significativas para mim, o acolhimento, cuidado e direção foi primordial. Ó, aí tem outra aqui, ó. Entrei nesse processo sem saber o que esperar, mas com o coração aberto. Peraí, deixa eu abrir aqui que eu não consigo ler todo. Mas com o coração aberto. E aos poucos fui percebendo mudanças que vão além
do que dá para explicar. É algo que se sente. Hoje, me vejo mais consciente das minhas emoções, consigo me observar melhor e não me perder tanto no meio das situações. É como se eu tivesse criado um espaço interno de mais calma e mesmo nos dias mais intensos. Também comecei a enxergar a vida com mais leveza, sem tanta cobrança e com mais confiança no tempo das coisas. Tem sido um reencontro comigo mesma, com quem eu realmente sou. Sou grata por cada aprendizado e por tudo que esse caminho tem despertado em mim. Ou seja, olha quanto depoimento lindo, né? Olha esse, ó. Me sinto mais disposta para cuidar de mim, fazer exercícios físicos, principalmente era algo que eu queria muito e ficava adiando por falta de ânimo. Quem mais? Deixa eu ver. Quem mais? Deixa eu achar aqui mais uns. É que mistura-se, né, os depoimentos com alinhamento sistêmico, com alinhamento energético, que eu também faço separado. Ó, a Isabelle, desde que comecei percebo uma mudança sutil, porém profunda na forma como relaciono comigo e com a vida. Então, assim, é isso, gente. De um modo geral, foi isso que eu queria trazer para vocês, né? Os depoimentos, porque eu acho que nada melhor que depoimentos para a gente realmente ver o que as pessoas recebem dentro desse lugar, né? Então, a comunidade hoje tá de aniversário. E tem mais um, ó. A Larissa lá da comunidade está colocando aqui para mim nas nossas conversas. É muito emocionante perceber a cada dia o movimento interno, a mudança e a clareza surgindo em situações que por anos me cegaram, sem que eu tivesse qualquer percepção, tá? Então, vamos encerrar aqui, né, para não ficar muito longa, porque era uma live para ser curta mesmo, para eu trazer para vocês esses depoimentos, essa história da comunidade, de como ela surgiu, o quanto eu sou apaixonada por ela, o quanto eu gostaria de dedicar 100% do meu tempo nela. Eu acho que a gente pode fazer trabalhos incríveis lá dentro, tem muitas coisas para levar ainda para dentro da comunidade que está sendo formatado. E hoje me dedicando, né, a maior parte do meu tempo a ela é realmente algo muito gratificante. Convido vocês a conhecer, entrar no site, né, comunidadeconscienciadoser.com.br e a gente se encontra lá. Então fica aí essa sugestão, principalmente o caminho social, gente. Se vocês conhecem alguém que não podem pagar, que precisem disso, sugiram, deem de presente, né? Eu acho que a gente pode ajudar muita gente aí, tá bom? Tem mais uma aqui. Deixa eu ler essa para vocês. As relações em tensão estão mais leves e eu consegui voltar às práticas que me ajudam a manter a presença. Muito obrigada, Andréa. Que todo este bem se multiplique e retorne a você sempre. É isso. Gratidão a todos que me acompanham, que sempre estão aqui comigo, que me mandam direct, me mandam mensagem, curtem meus posts, né? Eu vejo que hoje, a cada vez mais, é mais difícil da gente engajar, né, no Instagram. Eu lembro que quando eu comecei era muito mais fácil e hoje a nossa mensagem não chega tão longe quanto a gente gostaria. Então, assim, agradeço aqueles que se mantêm aqui firmes comigo, que curtem tudo, que comentam, porque isso é muito importante para a gente manter o nosso engajamento, até porque minha constelação, né, ela é diferente das constelações tradicionais, onde uma única constelação geralmente é suficiente para a vida toda. Então, eu preciso alcançar aí mais pessoas diariamente para virem conhecer esse trabalho de grande transformação que salvou minha vida, mais do que mudou a minha vida. Para quem nunca constelou, para quem não conhece esse assunto, eu convido para ler meus e-books. São 2 e-books gratuitos que eu disponibilizo no meu site, andreemboa.com.br. Lá vocês encontram esse lugar, né, de esses 2 e-books que vão ajudar você a conhecer um pouquinho desse meu trabalho, tá bom? Então, um abraço, espero vocês na comunidade ou aqui, falando comigo. Nas lives, nos meus directs, me escutem no Spotify, no YouTube, tem bastante material para vocês. Um abraço, até mais.